9 anos agora e já tem um filho, mas ele não me chama de mamãe. Na verdade, ele chama a minha mãe assim, e já faz muitos meses que eu não o vejo, pois ela não me deixa visitar meu próprio filho. Fiquei grávida quando tinha 17 anos. Claro, nem eu, nem meu namorado, o Jacob, ficamos felizes quando soubemos da notícia. Como eu era menor de idade, não tive outra escolha a não ser contar tudo para minha mãe. Ela surtou e gritou comigo no começo, mas me levou ao médico para uma consulta. Claro, fiquei morrendo de medo e preocupada, principalmente porque tinha lido um monte de coisa sobre aborto na internet e não era brincadeira. Mas foi bom ter minha mãe por perto, mesmo sabendo que ela estava com raiva de mim. Mas aí a médica veio e disse que por causa de alguns problemas de saúde que eu tinha, essa gravidez poderia ser a única da minha vida e que fazer um aborto poderia complicar ainda mais a minha saúde. Minha mãe correu para perto da médica na hora e começou a perguntar sobre alguma coisa, mas eu não ouvi nada, pois fiquei sentada no sofá, sentindo as lágrimas descerem pelo meu rosto. A reação do Jacob àquela notícia foi... Bem, a mamãe previu com 100% de precisão. Toda vez que eu ligava, ele simplesmente começava a dizer que estava super ocupado e pouco depois falou que tinha que sair da cidade por causa do trabalho, sumindo de vez da minha vida. Pode apostar, fiquei inconsolável e minha mãe jamais facilitou nada para mim. Ela dizia o tempo todo que eu merecia aquilo por ter sido tão irresponsável. O Jacob reapareceu na minha vida no mesmo dia em que o Cody nasceu. Ele trouxe flores e um pacote enorme de fraldas e pediu perdão por ter levado meses para entender que tinha chegado a hora de crescer. Sei lá, me senti tão calma e segura perto dele que imaginei que as coisas fossem dar certo para todos nós. Mas as novas responsabilidades, as noites mal dormidas e tudo mais me deixaram exausta. E o Jacob estava sempre irritado. Resumindo, um dia ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Aí, arranjei um emprego no shopping da cidade e coloquei meu filho em uma creche, de modo que eu e minha mãe podíamos trabalhar tranquilas para trazer o sustento para nós três. Mas havia outros caras da minha idade que trabalhavam comigo e viviam de forma totalmente diferente. Eles saíam juntos e sempre me contavam sobre os fins de semana na praia e tal. Então, não demorou muito para que eu começasse a sentir inveja deles e passei a ter a impressão de que estava faltando alguma coisa na minha vida. Eu chegava do trabalho e tudo o que fazia era trocar fraldas, brincar com o Cody e ler para ele. E não porque eu queria, mas porque tinha que fazer isso. E sempre que eu estava falando ao telefone com meus amigos ou tentando relaxar um pouco no banho, ele começava a chorar, exigindo minha atenção, e aquilo me tirava do sério. Parecia que meu filho fazia as coisas de propósito, sabe? Só para implicar comigo. Por exemplo, às vezes eu saía com meus amigos à noite e minha mãe topava ficar com o Cody, mas queria que eu o colocasse para dormir primeiro. Só que, sei lá por quê, ele só dormia quando eu estava perto dele. Aí, tinha que ninar meu filho por umas 2 horas, e aquilo me deixava com muita raiva. E quando ele finalmente dormia, eu já não tinha mais energia para ir a lugar algum. E em noites normais, quando eu não tinha planos de sair, ele dormia rapidinho. Eu odiava isso. Então, comecei a ficar até mais tarde no trabalho e dizia para a mamãe que precisava fazer hora extra. Assim, ela teria que pegar o Cody na creche. Claro, a gente sempre brigava por causa disso. É que ela estava namorando um cara legal, chamado Léo, e queria passar mais tempo sozinha com ele, em vez de cuidar do neto. Mas eu não estava a fim de sacrificar minha liberdade por causa dela. Um dia, minha mãe disse que o Léo tinha arranjado um emprego legal em outra cidade e que a convidou para se mudar com ele. Ela tinha aceitado e os dois partiriam em uma semana. Aquela notícia me deixou desnorteada. Acho que reagi exageradamente. Ou talvez tenha tido um colapso nervoso, sei lá. Mas quando ouvi aquilo, caí no chão e comecei a chorar. Nunca chorei tanto em toda a minha vida. Precisei até usar um saco de papel para conseguir respirar. Fiquei me imaginando sozinha com o Cody pelo resto da vida, só nós dois, e aquilo me deixou arrasada. Desde então, passei a odiar meu filho cada vez mais. Eu não queria pegá-lo no colo, nem fazer aquelas conversinhas de bebê com ele, nada. Eu não sentia vontade de beijá-lo, nem de abraçá-lo, pois não parava de pensar que se não o tivesse, eu também poderia ser feliz com um cara legal e não ficaria sozinha. Minha mãe viu tudo aquilo e tentou conversar comigo algumas vezes, mas eu não tinha nada para falar com ela.
Depois, pouco antes do dia da partida deles, a mamãe entrou no meu quarto para anunciar uma decisão que tinha tomado. Quando ouvi que ela e o Léo tinham resolvido levar o Cody com eles para essa outra cidade e me deixar aqui sozinha, meu queixo caiu. Não acreditei no que tinha ouvido. Pensei, poxa, finalmente algo que eu queria tanto vai acontecer. Minha vida não é tão ruim assim. E me senti aliviada. No dia seguinte, fingi estar triste porque todos iriam embora. Mas para falar a verdade, eu não estava nem um pouco chateada com aquilo. Minha nova vida era maravilhosa. Eu podia sair com meus amigos quando bem entendesse. Vi todos os filmes que eu tinha perdido. E a melhor parte, finalmente consegui dormir a noite inteira. Embora, confesso, acordei algumas noites sobressaltada porque parecia que tinha ouvido um bebê chorar, mas era só um sonho. Minha mãe e eu nos falávamos por Skype, e enquanto conversávamos eu sentia saudade dela e do Cody, mas ainda assim preferia minha nova vida. E então conheci o David. Ele era muito carinhoso e gentil, me levava para o trabalho todas as manhãs, e toda sexta-feira íamos a uma cafeteria ou restaurante, e sempre me trazia flores. O David sabia sobre o Cody, que morava com a minha mãe, mas quando viu a foto dele na minha casa pela primeira vez, achou que era meu irmão caçula. Então, resolvi não contar a verdade. Principalmente porque o Cody já estava falando algumas palavrinhas e chamando minha mãe de mamãe e a mim de Jess. Pra mim, estava tudo bem. Assim que entendi que meu relacionamento estava ficando sério e que o David sugeriu que morássemos juntos, eu não podia mais esconder o fato de o Cody ser meu filho. Na verdade, contei uma meia-verdade. Achei melhor não falar sobre o meu comportamento e disse que era melhor meu filho viver em uma família completa. Quer dizer, com as figuras materna e paterna, ou seja, minha mãe e o Léo. Fiquei morrendo de medo da reação dele, mas para minha surpresa, o David fez uma coisa que me deixou ainda mais apaixonada por ele. Disse que como iríamos morar juntos de qualquer jeito, ficaria feliz se o Cody morasse com a gente. Minha família ainda não tinha conhecido o David, então resolvemos ir lá no fim de semana para matar 2 coelhos com uma cajadada só, apresentar meu namorado para os meus pais e reencontrar meu filho. Claro, pensei que aquela decisão madura agradaria minha mãe e que ela ficaria feliz por mim, mas a reação dela foi totalmente inesperada. Falou estar feliz porque eu finalmente tinha conhecido um cara bacana, mas que ela e o Léo é que haviam cuidado do Cody durante todo aquele tempo, então eles é que eram os pais dele e não iriam devolver o meu filho. Eu não estava acreditando naquilo. No instante em que minha vida estava prestes a ficar normal e até feliz, minha mãe tinha resolvido me apedrejar. Aquilo me deixou com tanta fúria que eu simplesmente disse que iria levar meu filho embora de qualquer jeito e comecei a pegar as roupas e brinquedos do Cody que estavam perto de mim. Mas minha mãe levantou e tirou tudo das minhas mãos. Me falou que se eu não parasse, ela chamaria a polícia e até prometeu tirar meus direitos maternos sobre o Cody. O David ficou furioso e eu tive medo de que as coisas piorassem, então o forcei a sair da casa deles e a ir embora. Bem, não tive outra escolha a não ser contar a verdade para o David, que eu é que não quis morar com o Cody e que minha mãe não tinha nos separado contra minha vontade. Ele ficou chocado, claro, e ainda não me entende, mas estamos morando juntos agora. Sinto que esse assunto cria certa distância entre a gente. Além de tudo, minha mãe não voltou a falar comigo. E já faz meses que não vejo o Cody. Só espero que algum dia minha relação com ela melhore e que possamos nos tornar uma grande família, mesmo com meu filho me chamando de Jess. Curta essa história clicando no joinha e fique à vontade para se inscrever neste canal.